O músculo estriado esquelético, cara. Quando a gente ouve esse nome, lê esse nome, não é difícil a gente perceber a que lugar esse músculo está associado, né? Então, o músculo estriado esquelético está associado ao esqueleto, certo? Nós vamos encontrar essa musculatura associada aos esqueletos. E, cara, se você for pensar na dieta das pessoas que comem carne, essas pessoas que comem carne justamente comem esse tipo de musculatura. Então, a carne que a gente está habituado a comer, a ver no açougue e coisa arada, é justamente o músculo esquelético. Beleza? Muito bem. Algumas coisas importantes sobre esse músculo e algumas que a gente precisa guardar aí no coração, cara. O tipo de célula do tecido esquelético, por exemplo, é um tipo de célula que é cilíndrica, mais alongada, multinucleada. Os núcleos estão normalmente posicionados na periferia, mais na beirada da célula, não estão no centro. E isso é uma coisa interessante, sabe? Esse jeitão da célula muscular tem a ver um pouco com a sua origem embrionária. Lá no embriãozinho, quando o músculo estava se formando, as células elas eram individuais, mas individualizadas, pequenininhas, uninucleadas, e que se fundiram. Essa fusão a gente chama de sincício. Então o miócito, a célula do músculo, está em sincício. Por quê? Porque lá no embriãozinho ela acabou se fundindo e formando um celulão com um tamanho maior, um volume maior e muitos núcleos, certo? E muito tem a ver com o lance desse tipo de tecido, desse tipo de músculo, está relacionado com uma atividade metabólica muito intensa, certo? Outra coisa legal que você não pode perder de vista sobre o tipo celular do músculo esquelético é que ele é estriado, né, cara? Que é justamente ter aquelas estrias, ter aquelas zonações na transversal em virtude do arranjo das miofibrilas dentro do miócito. Beleza? Bom, no tecido esquelético nós temos dois tipos de fibra. A fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2. Cara, quando eu faço alusão à fibra, eu estou fazendo alusão à célula, tá bom? Então, célula, miócito e fibra, nós vamos entender como tudo sinônimo, tá bom? A fibra do tipo 1, cara, é chamada de fibra lenta. Então, é uma fibra, cara, que está relacionada a movimentos que exigem resistência. Então, é uma fibra que vai ter mais mitocôndria, e aí a gente já imagina que tendo muita mitocôndria vai ter um metabolismo aeróbio bastante intenso, então vai produzir ATP, havendo necessidade de muito oxigênio, vai ter uma irrigação bastante intensa e vai ter também a presença de muita mioglobina. O que é mioglobina? Cara, você já sabe o que é a hemoglobina, que é uma proteína dentro lá da hemácia, com átomos de ferro que transporta oxigênio. A mioglobina é a mesma coisa, é uma proteína no músculo que tem átomos de ferro e uma alta afinidade pelo oxigênio. Quando a hemoglobina está transitando lá no tecido, visto que é muito vascularizado, carregando o O2, a mioglobina fala, opa, dá aqui para mim, e meio que rouba o oxigênio da hemoglobina, porque é uma molécula com uma afinidade ainda maior por esse gás, por essa molécula. Beleza? E por que isso acontece? Porque como tem uma necessidade metabólica muito intensa, aeróbia lá dentro, você precisa muito do oxigênio para produzir o ATP nesse tipo de fibra, então a mioglobina forma uma espécie de estoque do gás oxigênio, da molécula de oxigênio dentro desse tipo de músculo. Beleza? E, mano, se tu for pensar, quem tem fibras do tipo 1 bastante desenvolvidas no corpo? Um maratonista, por exemplo, que é um cara que vai correr um monte de quilômetros, 40 e tantos quilômetros, 42, né, quilômetros, e precisa, então, ter justamente um condicionamento para poder correr e aguentar a corrida inteira, certo? Não correr tão devagarinho e correr num ritmo razoável para que ele possa ganhar corrida e aguentar os 42 quilômetros. Em contrapartida, a fibra do tipo 2 é uma fibra rápida e está relacionada com movimentos ou atividades de explosão. Então eu revezo a história. Eu tenho menos mitocôndrias e aí, naturalmente, a gente pensa que há um metabolismo anaeróbio mais intenso e o ATP vai vir por fermentação lática, menos irrigação menos intensa, menos mioglobina, certo? E quem que vai ter esse tipo de fibra? O velocista. Aquele bicho que vai correr 100 metros rasos em 9 segundos e meio, tipo o Usain Bolt, sabe? Então ele vai fazer essa trajetória no intervalo de tempo curtíssimo e mobilizando aí muito as suas fibras
E o tipo 2, que garante essa velocidade no curto intervalo de tempo, um movimento explosivo, certo? Deu de entender isso? Isso é bem importante, cara. Foi questão da Unicamp, uma questão muito bonita da Unicamp, certo? Quando a gente fala do músculo estriado esquelético, a gente também não pode perder de vista no que diz respeito ao seu tipo de contração. A contração do músculo estriado esquelético, cara, é uma contração voluntária, ou seja, a gente consegue controlar a contração desse tipo de músculo e também ela é forte. Forte eu quero dizer, por exemplo, se a gente consegue ficar na pontinha do nosso pé, certo? Quando a gente fica na ponta do pé, o músculo da panturrilha consegue soerguer, justo ali associado ao tendão de Aquiles, ligado ao calcâneo, o osso ali do nosso pé, do calcanhar. A gente consegue soerguer, cara, o nosso corpo inteiro, né, na pontinha do pé. Isso significa que esse músculo da panturrilha é capaz de sustentar o peso praticamente do nosso corpo inteiro. Justo? Isso que eu quero dizer quando eu digo que esse músculo é forte. Certo?